O que exatamente é a justiça em um jogo? O que torna um jogo justo? Dark Souls é justo por não deixar você dar ataques de ar em lugares estreitos, porque sua arma bate na parede, enquanto os inimigos podem livremente atravessar tudo e foda-se. Pac-Man é justo quando adiciona mais velocidade às suas viradas para que você escape mais facilmente dos fantasmas. Porque exatamente jogos nunca são justos e porque isso é basicamente muito importante para um game. Jogos são como mágica, eles manipulam sua percepção e te dão uma leve impressão de que você pode entender o que está acontecendo, mas você e eu somos leigos demais para perceber tudo. Videogames são mestres das mentiras. Existe uma série de situações nos games que servem para te enganar, mas que também servem para manter o jogo interessante. O vídeo de hoje é basicamente sobre isso. Vamos dar dois exemplos rápidos, um inofensivo e o outro a moda caralho. O jogo de PS1, Sega Saturno, PSP e blá blá blá, High Octane, lançado em 91, é, como você pode ver pelo vídeo de fundo, um jogo de corrida. Toda a parada sobre ele é que, na verdade, apesar dos jogadores acharem e do jogo, através de caixa de texto, falar que determinados veículos tinham estatísticas diferentes de outros, eles na verdade eram todos a mesma merda. Também havia a impressão nos jogadores de que cada veículo tinha uma caixa de colisão própria. Então, por exemplo, a moto poderia passar por espaços que o caminhão não poderia, porque a moto é menor que o caminhão. Mais uma vez, isso não acontecia. Também dá para citar o caso de Left 4 Dead e o AI Director. Essa é a inteligência artificial de Left 4 Dead que apresenta um sistema dinâmico para o drama, ritmo e dificuldade do jogo. O diretor coloca os inimigos em posições e números variados com base na situação atual, status, habilidade e localização de cada jogador, criando sempre uma experiência diferente a cada play. O diretor também cria clima e tensão com pistas emocionais, como efeitos visuais, música dinâmica e comunicação dos personagens. Além disso, o diretor é responsável por gerar saúde adicional, munição, armas e infectados especiais. Também é essa inteligência artificial quem decide qual dos jogadores vai ser mais focado durante o jogo. Geralmente, o jogador que os zumbis mais vão em cima é aquele que joga melhor do grupo ou aquele que tomou menos porrada dos infectados no geral. Os exemplos são infinitos, mas eu falei que ia citar um exemplo terrível de uma empresa mentindo pro jogador, né? Então, vamos falar de Destiny. Destiny não é uma empresa, mas foda-se. Em um sistema invisível, a Band, propositalmente ou não, foi propositalmente, adicionou um sistema que manipulava a forma como a barra de XP era preenchida. Ou seja, resumindo bem resumido, os 5.000 de XP que você ganhava na primeira vez iria encher uma quantidade X da sua barra. Depois, na segunda ou na 30ª vez que você fazia a mesma missão, esses 5.000 encheriam menos a sua barra. Isso parece óbvio porque significa que a pessoa está progredindo de nível, mas não exatamente. Nesse caso, estamos falando de pessoas que já estão no nível máximo, e em Destiny, no caso o 2, XP assume um papel diferente depois do nível máximo. Você continua ganhando XP apesar de já ter passado do nível permitido, mas ao invés de subir de nível, você recebe um Bright Engram, que são basicamente a loot box do jogo. Esse sistema invisível do jogo foi projetado única e exclusivamente para que os jogadores ganhassem menos caixas, e por isso fossem atrás de comprar elas com dinheiro real. A Band depois resolveu o problema, segundo ela. Há tipos de mentira que os jogos usam, às vezes com estatística escondida do jogador que o beneficie, ou, assim como foi comentado sobre Left 4 Dead, muitos outros jogos mentem pra você simplesmente para facilitar sua gameplay. Eu já falei sobre a dificuldade dinâmica em Resident Evil 4 aqui no canal, mas BioShock também tem vários exemplos. Por exemplo, se você tiver de costas para um Big Daddy, a velocidade dele é reduzida, para que você não acabe tomando um porradão de surpresa. Inimigos que entram na segunda fase da La Plaga em Resident Evil 4 são mais propensos a isso caso o jogador esteja jogando bem, tomando pouco dano, gastando pouca munição, matando os inimigos de maneira rápida, e isso é essencial para manter o jogo envolvente o tempo todo. Afinal, a maioria das pessoas está jogando videogame unicamente para se divertir, e se o jogo não é divertido, por ser complicado demais ou por ser fácil demais, então para a maioria das empresas, ele falhou. Mas o que exatamente acontece quando o jogo tenta ser justo? Peguemos o exemplo de XCOM 2. O que mais muda entre cada dificuldade do jogo é simplesmente que as assistências ao jogador são todas praticamente retiradas. Após morrer algumas vezes, o jogo te oferece missões um pouco mais fáceis, sem exatamente te dizer isso. Na dificuldade lendária, a mais alta, essas missões não existem. A taxa de acerto também é alterada em cada dificuldade. O acerto que você vê na tela não é o mesmo que é registrado no jogo. Por exemplo, em dificuldades mais fáceis, a taxa de acerto é multiplicada por 1.2. Ou seja, se na tela aparece que a chance de acerto é de 50%, na verdade, lá nos códigos do jogo, a chance é de 60%. Na dificuldade lendária, esse multiplicador não existe. O jogo simplesmente não tem interesse em te ajudar.
Uma correção de falhas também existe em dificuldades mais altas, e uma tendência do próprio jogo de te jogar um grupo limitado de inimigos em cada estágio da fase. Na dificuldade lendária isso simplesmente não acontece, por isso você vê uma quantidade bem grande de gente que não gosta de jogar o jogo na dificuldade lendária, assim como pede muita ajuda para vencer o jogo nessa dificuldade. Perceba que, pelo que eu disse, o jogo não está interessado em tirar negativamente estatísticas suas ou coisa do tipo, ele simplesmente tira todos os auxílios invisíveis. Você está jogando o XCOM na sua versão mais crua, e é frustrante. Jogos que usam de estatística geralmente incorporam os elementos a favor do jogador, afinal, o ser humano é terrível quando se fala de probabilidade e estatística. Existem situações de design que são mecanismos invisíveis que ajudam o jogador, mas também o guiam durante o jogo. O exemplo mais simples é o de Doom, o que os desenvolvedores chamam de xadrez de combate. Segundo eles, os jogadores jogam porque querem pensar, seja jogando um jogo de estratégia ou qualquer outro tipo de jogo. Nós jogamos para pensar, para resolver problemas. E o problema de Doom é o combate. Você está cercado de 10 inimigos. O que fazer? Por causa da velocidade de Doom, todas as informações necessárias para resolver esses quebra-cabeças de combate tinham que ser rapidamente digeríveis e compreendidas pelos jogadores. As peças do quebra-cabeça precisavam ser distintas e disponíveis para que os jogadores a resolvessem na hora. Mas qual era exatamente a tática invisível usada por eles? Simples. Jogos como Doom e até Assassin's Creed usam um sistema muito simples de: é mais fácil perder vida quando ela está cheia. Imagina seu celular. Você já sentiu que a bateria do seu celular dura mais quando está em 10% indo para 0% do que quando está em 100% indo para 90%? Pois é o mesmo princípio aqui. Ataques dos inimigos tiram mais vida quando sua vida está cheia. Isso serve para alguns propósitos. Um em específico em Doom. Primeiro, deixar o jogador em um combate com fio de vida dá uma sensação maior de satisfação ao fim da luta, você se sente mais foda. Ao mesmo tempo, esse mecanismo invisível também serve ao ritmo do jogo. Em Doom, finalizar o inimigo concede vida ao jogador. Por isso, os desenvolvedores brincam com a saúde para incentivar o jogador a partir para cima dos inimigos e finalizá-los. Isso dá mais ritmo ao jogo, dinamismo e torna Doom um jogo frenético que ele é. Isso é uma parte essencial do tal xadrez de combate. E um dos casos mais emblemáticos de um jogo literalmente mentindo pra você vem de Hellblade: Senua's Sacrifice. O jogo começa com a seguinte mensagem: a podridão escura crescerá cada vez que você falhar. Se a podridão atingir a cabeça de Senua, sua busca acabou e todo o progresso será perdido. A ideia é que a marca do braço dela vai consumir a personagem até o ponto em que seu save é apagado se você morrer muito, obrigando o jogador a ser cauteloso e, em certo ponto, paranoico. A paranoia é um tema muito recorrente e importante de Hellblade, e foi simplesmente genial a forma como a empresa desenvolveu esse sistema, porque na verdade, em Hellblade, essa morte permanente não existe, é um blefe, um mecanismo criado para gerar paranoia no jogador, a mesma paranoia que acompanha seu personagem durante toda a jornada. Esse é um exemplo brilhante de jogo mentindo para você com um propósito temático, muito parecido com o que Doom faz. Essa ideia de Doom aparece em muitos outros jogos, Shadow of Mordor, Assassin's Creed, BioShock e muito mais. Jogos que trabalham com acertos nos jogadores usam uma tática também muito fácil e comum de fazer com que o inimigo erre o primeiro tiro, ou em alguns casos, como em Zelda Breath of the Wild, nem consiga acertar caso ele não esteja aparecendo na sua tela. Eu acho que para finalizar eu vou falar só do tempo de Coyote, uma referência àquelas cenas dos desenhos do Papaléguas em que o Coyote já saiu do abismo, mas ele mesmo assim se mantinha no ar. Em jogos plataforma, há uma margem de erro do ponto em que você sai da dita plataforma para pular para a próxima. Isso porque esses jogos necessitam de precisão, mas o jogador tem um tempo de reação de alguns milissegundos do cérebro dele, o monitor demora alguns milissegundos para responder e apesar de perceber, o seu cérebro demora mais alguns milissegundos para tomar a atitude de pressionar o botão. No fim, todos os jogos mentem para você apenas para tornar a experiência mais agradável, por razões temáticas ou em alguns casos, como o de Destiny, por pura sacanagem. No fim, talvez o mais importante seja se divertir. Se você se diverte com um jogo justo como o XCOM na dificuldade lendária, boa sorte e vai jogar. Se você se diverte com um jogo propositalmente fazendo o inimigo errar tiro em você, boa sorte e vai jogar também. Eu acho que por hoje é isso. Tchau.